em 1800, né? Não sei, mas acho que não era coisa boa não, viu? Porque bom, boa noite. Obrigado pela acolhida, né? Pelo convite. E eu estava aqui sentado pensando, né, e lembrando de um colega nosso, o Sérgio Lopes, acho que vocês devem conhecer. Se não conhece, pode procurar na internet, no YouTube, que vocês vão gostar. É um psiquiatra lá de Pelotas. E uma vez ele falou um negócio que me marcou muito. É quase assim uma petulância a gente falar de Jesus, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma necessidade, porque ele é o nosso objetivo, ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo imediato. Então, se a gente, para a gente fazer uma caminhada, eu sempre penso assim, se eu sei de onde eu saí, ou se eu sei aonde eu quero chegar, eu nunca estou perdido. Mas se eu já esqueci de onde eu vim e não sei aonde eu quero chegar, então eu estou perdido. Né? E Jesus é quem sempre nos acha. Porque se eu olho para ele e vejo ele como um objetivo, como um modelo, então eu nunca vou estar perdido. Mesmo que muitas vezes a gente se esqueça de onde a gente veio. Né? E lembrando do equívoco, que talvez não, né, tenha sido até proposital, a gente esquece de onde a gente veio, às vezes é uma bênção, né? Para a gente não ficar chafurdando dos nossos erros do passado. Então, de qualquer maneira, o desafio hoje é esse. E eu sempre puxo a sardinha para a minha brasa. Né? Então, Jesus, médico de corpos e de almas, então a gente vai falar um pouquinho de Jesus e depois um pouquinho sobre o que é ser médico. E aí depois a gente tenta juntar as duas coisas. Tá? É claro que, como eu estou dizendo, que é uma arrogância, uma petulância falar de Jesus, mas ao mesmo tempo, o que eu vou fazer é colocar como eu vejo Jesus. Então, é uma outra coisa que eu costumo falar sempre assim. Para mim tem uma diferença entre palestra e reflexão. A palestra é uma coisa que eu faço na faculdade, por exemplo. Então eu vou lá, eu estudo, eu pego o conhecimento sedimentado, as coisas que estão provadas, que estão cientificamente comprovadas, e eu vou lá e vou transmitir aquilo lá para os alunos. Isso é uma palestra, né? Ou uma aula. Mas quando eu estou levando para as pessoas as coisas que eu penso, as minhas conclusões sobre as coisas, a minha maneira de ver o mundo, isso não é uma palestra, é uma reflexão, porque eu posso estar errado. Ou eu posso estar falando uma coisa que para mim funciona e para você não vai funcionar. Então, qual é o objetivo da reflexão? É que a maneira como eu penso pode servir para você. Ou para você descobrir que você pensa igual, ou para você dizer, não, isso não é para mim. Ele está falando, pode servir para ele, mas eu não acredito nisso dessa maneira. Essa é a grande bênção e o grande problema do Espiritismo. Ele não tem nada, não tem alguém que te diga isso é assim, porque senão você vai para o inferno. Né? Ele te coloca as ideias, as verdades estão colocadas, e cabe a cada um de nós fazer a digestão disso daí e usar, né? Em nosso benefício. Tá certo? Então, fazendo esse preâmbulo aí, a gente começa tentando falar um pouquinho de Jesus. Né? Recentemente, eu vi uma coisa na internet de uma figura muito conhecida nossa, dos espíritas, não vale a pena a gente nem citar o nome, até porque muita coisa aconteceu desde que eu vi essa palestra até hoje, e ele falava assim que Jesus era um médiumzinho inseguro, que precisava de 12 pessoas ao redor dele para se sentir bem. Né? Então eu ficava pensando assim, meu Deus, né? Como a gente vê as coisas diferentes, cada um vê uma coisa diferente do outro. Só que, apesar dessa opinião dele, a gente tem que admitir que ele foi tão grande que ele não coube na história. Ele dividiu a história em antes e depois dele. E a gente não faz ideia disso, a gente precisa pensar um pouquinho. Quando ele esteve aqui, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha correio, não tinha televisão, não é? E ele trouxe uma mensagem que 2016 anos depois, nós estamos falando dele ainda. Ele trouxe um conhecimento tão bem fundamentado, que mesmo se ele tenha escrito uma única linha, ele escreveu o conteúdo do livro mais vendido na história da humanidade. Não é? Então,
Com certeza a gente está falando do ser humano mais notável que já existiu sobre esse planeta, que já esteve aqui. A gente tem algumas referências, né, de psicografia, de alguns médiuns confiáveis, que foram 4.000 anos para Jesus poder encarnar. 4.000 anos. Agora você imagina, né, um espírito dessa envergadura encarnando. É a mesma coisa que você tentar colocar um sapato com 5 números a menos no seu pé e andar por 35 anos com esse sapato no pé. Eu sou de família católica, eu aprendi que ele veio morrer na cruz por nós. O sacrifício dele não foi morrer, foi nascer. Eu garanto para vocês que deve ter sido um alívio gigantesco para ele quando ele pôde abandonar o corpo, né? E ele fez isso por nós, né? Quem é, então, Jesus? Ele é essa figura fantástica, notável, tão grande que não coube na história, e que é o governador do planeta, né? Ele, desde o início, estava envolvido com as diretrizes do que ia ser o planeta Terra, da maneira como esse planeta ia se desenvolver, das almas que iriam aportar nesse planeta, da maneira como toda a biologia, a geologia e toda a natureza física e estrutural desse planeta ia se dar, para que todas as coisas funcionassem da maneira necessária para que nós pudéssemos fazer aqui o nosso estágio, o nosso aprendizado, a nossa evolução. Eu lembro uma das coisas que a gente sempre ouvia da doutora Marlene, né, a doutora Marlene Nobre, que foi a fundadora das associações da Associação Médica Espírita do Brasil e que desencarnou agora em janeiro. E é uma coisa que toda vez que eu estava angustiado, ela falava, me trazia uma calma no coração, que é assim: Décio, calma, Jesus está no leme. Nossa, isso me dá uma tranquilidade, né? Às vezes a gente olha em volta e fala, mas meu Deus, como é que esse mundo vai dar certo? Não tem jeito de dar certo. Não tem dia que você... Eu tenho desligado o jornal porque me deprime. Né? Às vezes eu vou fazer o Evangelho depois do Jornal Nacional para ver se dá uma compensada, né? Porque, meu Deus, como é que pode a gente ser tão errado, né? A gente faz as coisas tão absurdas. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a perceber que algumas coisas, hoje tão revoltantes, há um tempo atrás eram aceitas. Não é? Então a gente está melhorando mesmo. E o planeta está mudando mesmo. E tudo isso está sendo orquestrado por ele, né? Por Jesus e os espíritos que se acercaram dele para trabalhar junto com ele. Então, se ele é esse governador, o que ele veio fazer? Na verdade, eu acho que ele não precisava ter encarnado. Ele podia ter mandado outro espírito. Mas ele fez questão de vir para nos salvar de nós mesmos. Não é? Essa coisa assim que a gente tem esse problema, né? Então, tipo assim, Jesus está no leme, ótimo, então vai dar certo. Vai mesmo. Tudo vai dar certo? Vai mesmo. Então eu não preciso fazer nada? Bom, vai dar certo no final. Mas daqui até o final, o caminho que ele escolhe é você. Então aí eu volto a me angustiar. Porque quando eu achava que eu ia chegar lá no céu, ia ter lá São Pedro, aquele velhinho de barba, sentado na mesa, com um livro escrito Décio, que não é o livro que eu escrevi, é o que eu escrevi, mas não esse aí, né? E ele ia falar assim: oi, Décio, tudo bem? A gente estava te esperando. Puxa, tudo bem, São Pedro? Só vai deixar eu passar, né? Aquele velhinho, bonzinho. Fala assim: vamos ler aqui o seu livro, vamos ver. E aí ele ia fazer as contas, né? Se desse 0, menos 2 mais 2, purgatório. De menos 2 para baixo, inferno, de mais 2 para cima, o céu. Né? Eu estava tranquilo nessa época. Porque mesmo que eu ficasse com menos 2, eu dava uma chorada. Imagina que São Pedro ia me deixar ir para o inferno. Não é verdade? Então eu estava tranquilo. Agora, eu sei que não vai ter São Pedro lá.
e vai ter lá uma tela de LED bem grande. E por biometria, quando eu chegar perto, vai começar a passar a minha vida. E quem vai julgar o que eu fiz é a minha consciência. Aí pegou. Eu preferia muito mais o São Pedro. Porque, com certeza, eu vou ser muito mais rigoroso comigo mesmo do que ele seria. Porque ele já é um espírito evoluído, ele sabe perdoar e eu não sei. Então, o que Jesus veio fazer? Ele veio nos salvar de nós mesmos, porque somos nós os carrascos de nós mesmos. É a vivência dos nossos erros e a nossa onipotência, o nosso orgulho, que nos leva à culpa, e a culpa que nos martiriza. Então, a gente precisa aprender a assumir as responsabilidades e abandonar as nossas culpas. Porque a responsabilidade ensina e motiva. Puxa, fiz errado. Que droga. Quem eu prejudiquei? A, B e C. Dá para eu consertar? Vou tentar. Essa é a responsabilidade. Culpa. Puxa, fiz errado. Quem eu prejudiquei? A, B ou C. Eu não presto para nada, eu vou para o inferno, minha vida é uma droga. E aí eu fico lá chorando, não ajudo A, nem B, nem C, e nem a mim mesmo. Isso é culpa. Não é? O Alberto Almeida fala muito bem sobre culpa. O complexo de culpa que leva à doença. Tudo que nos adoece, tudo que nos faz sofrer, é derivado da nossa falta de perdão. E a falta de perdão, o que é? O perdão é o único antídoto para a falta de amor. Então, se a gente ama, a gente não se ofende. Se a gente não se ofende, não magoa. Se não magoa, não precisa perdoar. Chico falou certa vez que o perdão é coisa de espírito atrasado. E todo mundo, puxa, mas Jesus veio ensinar a gente... Não. Se você ama incondicionalmente, incondicional significa que não tem condição. Então você ama. Não importa o que a outra pessoa vai fazer. Você ama ela de qualquer jeito. Então, se você ama ela de qualquer jeito, e não importa o que ela vai fazer, você nunca vai se magoar. A palavra ingratidão desaparece do seu dicionário. E aí a palavra mágoa também desaparece, a palavra raiva também desaparece, e não precisa do perdão, que é o antídoto para esses sentimentos. Não é? Então, ele veio nos dizer isso. Na verdade, ele não veio dizer, ele veio exemplificar. E depois dele, ele mandou um monte de outros espíritos que fizeram a mesma coisa. E ainda hoje a gente tem espíritos encarnando para nos exemplificar isso daí. O Chico é um exemplo desses. Né? Então, ele veio para mostrar como se faz. Há mais de 2000 anos atrás. Né? À custa de muito sofrimento. Eu acho que hoje já seria difícil para ele estar aqui, você imagina naquela época. Né? E o que ele veio trazer? Ele veio trazer a luz, veio trazer a sabedoria. Esse é um outro ponto. Né? O primeiro ponto que eu aprendi com o Espiritismo, quando eu comecei a estudar a doutrina, foi esse que eu falei para vocês. Né? A melhor e a pior notícia que o Espiritismo traz. É a mesma notícia. De que eu sou responsável pelo meu destino. Né? É a melhor notícia porque eu não dependo mais de ninguém para fazer. E a pior porque eu dependo de mim. Né? E aí eu preferia o santo, eu preferia que alguém fizesse isso por mim. Né? E a segunda notícia era essa. Porque eu estudei o catecismo, eu cresci na igreja católica e eu não conseguia entender Deus que ia criar o demônio. Ele criou tudo. Ele criou o demônio e criou o mal. Ele criou tudo. Criou o mal também. Como é que pode ele criar o mal? Então ele não é tão perfeito assim. Ou porque ele fez alguma coisa errada, então ele não é perfeito. Ou porque ele estava querendo se divertir às nossas custas. De ver a gente brigando, o bem com o mal, que também não é perfeito. E isso veio me martirizando por um bom tempo, até que eu descobri que ele não criou o mal. Que, na verdade, o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Ele criou o bem. Ele criou o amor. Isso existe. E o que não existe é essa ausência. Então, para a gente entender isso, é por isso que a gente fala muito da luz. A luz é um grande exemplo. O contrário da luz é a escuridão? Não é. A escuridão é a ausência da luz. Não é? Então, se eu estou num lugar bem escuro e eu abro uma frestinha na janela, a luz entra e a escuridão desaparece. Se eu acender um fósforo, a escuridão desaparece. Agora, se tiver aqui tudo fechado
e eu estou do lado de fora e abro uma frestinha, a escuridão não sai. Porque ela não existe. Então, o mal é a ausência do bem. O mal é a ignorância. É o que não existe. É o que não é. Nós não somos pessoas nem boas nem más. A gente é bom e mal ao mesmo tempo. Né? Como diz hoje a quântica, a mecânica quântica fala disso, da dualidade, da superposição dos estados. Então, você é uma pessoa boa ou uma pessoa má? A resposta é, depende. De que é que nós estamos falando? De qual parte de você nós estamos falando? Porque você tem uma parte que funciona, que é a tua parte boa. Essa é a parte que a gente gosta de fazer propaganda, marketing, né? Coloca para todo mundo ver. E tem a parte nossa que não funciona. E que a gente esconde de nós mesmos, que é um erro. A gente tem que assumir os nossos defeitos para lutar contra eles, né? Para combatê-los. Isso que nós não temos é o que os outros chamam de mal. Nós definimos isso como mal, mas o mal é apenas a ausência do bem. Então, na medida em que eu vou ampliando a minha consciência e eu vou conhecendo o que é, a maneira como o mundo funciona, as leis divinas, tudo isso vai me esclarecendo, isso vai me iluminando, vai preenchendo as minhas lacunas. Então, nós somos incompletos. Nós temos uma parte boa e uma parte ainda não desenvolvida. Quando nós fomos criados, nossa alma ganhou individualidade, a gente tinha 0% de desenvolvimento e 100% de potencialidade. Nós estamos desenvolvendo essa potencialidade, realizando essa potencialidade, na medida em que a gente vai aprendendo e evoluindo. E ele veio para dar esse grande impulso. Tanto que hoje nós estamos aqui falando dele. E das coisas que ele nos trouxe. Da maneira como ele nos ensinou. E a obra que ele trouxe, o conteúdo dele, é tão verdadeiro que nunca é combatido. Não é? Então, quando as pessoas... uma vez eu aprendi assim, que em ciência as verdades são transitórias. Isso é uma grande mentira. Não existe verdade transitória. Existe verdade incompleta e existe mentira que a gente acredita que é verdade. Essas são transitórias. Mas a verdade, quando ela é descoberta, ela é. E ela é imutável. O que é, é. Como nós estamos evoluindo, então a gente vai trazendo no bojo dessa evolução o desenvolvimento do conhecimento. E esse conhecimento afasta a ignorância. E é isso que vai nos completando. É isso que vai afastando o mal. Então, hoje, quando a gente se revolta com determinadas coisas que a gente vê na televisão e que há 100 anos atrás eram consideradas normais, é porque a gente já iluminou essas lacunas em nossas vidas. Né? Como se fosse uma barrinha de download do computador. Né? Você está na metade. Né? Você tem uma parte ainda para completar. Se você perguntar para o otimista, ele vai falar, olha, que bom, está quase no fim. Se perguntar para o pessimista, ele vai falar, que droga, você não chegou nem na metade. Né? Aí depende da visão de cada um. Né? Mas o que ele veio fazer foi trazer essa luz. E o legado dele é separar o real do ilusório. Ele deixou isso muito claro. Meu reino não é desse mundo. A vida que nós levamos, essa vida encarnada que nós temos, é uma vida de ilusão. E a própria neurofisiologia já sabe disso. O estudo de como funciona o nosso cérebro mostra que o que nós interpretamos, o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós sentimos, se realiza no nosso cérebro a partir de uma interpretação. Né? Então, o que vocês estão ouvindo agora é assim, eu penso alguma coisa, eu emito a minha voz articulando as palavras através de um código. Esse código é a língua portuguesa. Você vai ouvir isso. O som vai entrar no seu tímpano. Isso vai gerar umas ondas, uma trepidação no seu tímpano, que vai chacoalhar os seus ossículos lá, o martelo, a bigorna e o estribo, dentro do seu ouvido médio, vai chacoalhar um líquido dentro do seu ouvido interno, tem uns pelinhos lá, num neurônio chamado, no órgão de corte, e esse pelinho vai vibrar. Quando ele vibrar, ele vai dar uns choquezinhos. Esses choquezinhos vão sair no nervo acústico, vão lá para uma área do seu cérebro chamada tálamo.
o seu tálamo vai dizer assim, esses choquezinhos estão vindo do ouvido, eu vou mandar para o lobo temporal. E aí ele manda e os choquezinhos vão para o lobo temporal. Quando chega aqui no lobo temporal, esse choquezinho vai ficar oscilando nas camadas de neurônios do seu córtex temporal. Isso daí é o quê? Isso é o estímulo do som da minha voz. O que isso significa para o seu cérebro? Nada. Alguém precisa ir lá e interpretar aquilo lá. Quem é que faz isso? A medicina não tem uma resposta para esse assunto. A única resposta que está surgindo agora é através da mecânica quântica. E eles estão dizendo assim, existe uma consciência não cerebral que vai interpretar esses choquezinhos e vai dar significância para eles. Olha que legal. Não é? Então, o que é que você vai ouvir? Você vai ouvir o que eu estou falando? Não, o que você quer ouvir. Porque o que eu falei virou um monte de choquezinho. E esse choquezinho, cada um interpreta do jeito que quer. Aí um vai sair falando, que maravilha. O outro vai sair falando, que droga. E o outro vai sair falando, eu dormi e não vi nada. Não é? E aí a gente olha uma cor, olha que cor linda, o outro, ai que cor horrível. Vai comer uma comida, essa comida é uma delícia, o outro fala, essa é uma droga. O estímulo é o mesmo, mas cada um de nós interpreta da maneira como quer. Isso é a ilusão do plano físico. A neurofisiologia já entendeu isso. A filosofia já entendeu isso. Arthur Schopenhauer, ele fala assim, que o mundo que nós vemos é o mundo que nós escolhemos, de acordo com o nosso desejo. Que uma mesma visão significa coisas diferentes para as pessoas de acordo com o desejo que as pessoas têm. Isso é uma grande verdade. É só você ver jogo de futebol. Você assiste o jogo do lado do seu cunhado, que torce para outro time, né? E o jogador do seu time é derrubado na área, você vê claramente que foi pênalti, e ele vê claramente que não foi. Você fala que ele está mentindo, ele fala que você está mentindo. Os dois estão sendo levados pelo desejo de ser pênalti e pelo desejo de não ser. E se você colocar eles num polígrafo para ver quem está falando a verdade, os dois estão falando a verdade. A gente só vê o que a gente quer ver. Gente, não é isso. É assim, marido e mulher, irmão com irmã, mãe com filho. É assim, a gente transforma tudo de acordo com o nosso desejo. O que nós estamos vendo é o que o nosso desejo quer, não o que é. Então não existe realidade? Existe. Só que quem pode ver a realidade é alguém desprovido de desejo. É por isso que tem um juiz num jogo de futebol. Teoricamente, aquele cara não quer nem que um, nem que o outro ganhe. O que ele quer é ver a verdade. Então, na medida em que nós estamos diante de um fenômeno, só vai interpretar adequadamente aquele fenômeno alguém que não queira que seja nem que não seja. Alguém que está lá para descobrir o que realmente aquilo é. Isso me faz lembrar Kardec. Ele foi atrás do fenômeno das mesas girantes porque ele não acreditava. E o Carlotti falou para ele, um amigo dele italiano, olha, eu fui assistir, o negócio é impressionante, deve ter alguma coisa a ver com magnetismo. Aí Kardec falou, opa, eu preciso ver isso, eu estudo magnetismo. Mas ele chegou lá desprovido de vontade, ele chegou lá só para observar o fenômeno. E a partir disso, ele construiu a doutrina espírita, a terceira revelação. Por quê? Porque ele não tinha desejo, ele foi imparcial. Não é? Então, Jesus veio para nos dizer isso, que nós somos capazes de ver o que é, mas não através dos nossos olhos da carne. Nós só vamos ver a verdade quando nós abrirmos os olhos dos nossos corações, das nossas almas, de maneira imparcial. Por isso que não tem partido político legal, não tem religião boa, não tem time melhor. Isso são rótulos. Os rótulos não interessam. O que interessa é o que está dentro. Se eu pegar uma garrafa de Coca-Cola e colocar laranjada na garrafa de Coca-Cola, não é porque entrou na garrafa de Coca-Cola que a laranjada vira Coca-Cola. Continua sendo laranjada. Não adianta você colocar a camiseta eu sou espírita, Chico é luz, e aquela coisa toda, se dentro do seu coração não vai nada.
Se você lê e sabe todas as perguntas do Evangelho de cor e não usa nenhuma no teu dia a dia. Eu estou falando nenhuma porque a gente não usa, mas pelo menos uma de vez em quando, né? Porque a gente não usa. Se a gente usasse, não tinha briga dentro do centro espírita. Se a gente usasse, não tinha grupo mediúnico querendo se estapear no final da reunião. Não é? Então a gente não usa. A gente fala mal e faz igual. Não é? Até rimou essa. Então, o Dr. Nubio Facuri, que é um neurologista lá da Unicamp, de Campinas, ele, no seu livro Muito Além dos Neurônios, ele deixa muito claro isso. O mundo por nós vividos é essencialmente um mundo sonhado e imaginado em nossa mente. Então nós vivemos numa ilusão. O desafio é a gente enxergar a verdade. Esse é o nosso desafio. É o desafio de todo dia. E é por isso que diz que o umbral de espírita é o mais populoso. Porque a gente não tem a desculpa da ignorância. Porque a gente leu, dançou. Agora você não pode dizer mais que ninguém te falou. Não é? Então, não adianta falar para o São Pedro lá, porque ele não vai estar lá. Eu trouxe essa experiência do Andrew Newberg. O Andrew Newberg é um americano especializado em neuroimagem. E ele, depois desse trabalho, ele teve uma repercussão muito grande. Hoje ele faz trabalhos científicos com alguns componentes da AME Brasil. O Júlio Prieto Pérez, que é um psicólogo, já fez 3 trabalhos com ele. O Alexander Moreira, que é psiquiatra, lá de Juiz de Fora, também já fez 2 trabalhos com ele. E esse trabalho foi publicado em 2001. Ele estudou budistas tibetanos e feiras franciscanas. O que ele fez? Ele pegou os monges em meditação profunda, ou as freiras em prece profunda, e colocou numa máquina para ver quais as áreas do cérebro dessas pessoas estavam funcionando. Né, o PET scan, que é um tomógrafo por emissão de pósitrons. Então, essa máquina ela diz assim, o que é que está funcionando no cérebro da pessoa quando ela está fazendo determinada coisa. Né? Então, eles brincam com isso, e essa brincadeira traz muita informação de como o nosso cérebro funciona. E mostrou, por exemplo, que se eu comer uma maçã, e na hora que eu estiver comendo a maçã, eu olho quais as áreas do meu cérebro estão funcionando, e depois, no dia seguinte, eu chego para você e falo assim, você lembra que você comeu a maçã ontem? Ah, eu lembro. Lembra de novo, pensa que você está comendo de novo a maçã. E aí, para o meu cérebro, eu comer a maçã ou não comer é a mesma coisa. A experiência neurológica é a mesma. Né? Então, quando falam assim que fome é psicológico, é verdade. Porque se você vê a comida e você come a comida, e depois você lembra que você comeu a comida, a sensação é a mesma. Não é por isso que a gente vai no cinema. Você vai ver um filme com a Angelina Jolie e o Brad Pitt. Você vai com o seu marido lá, os dois felizes, né? Ele está indo para beijar a Angelina Jolie e você para beijar o Brad Pitt. Né? E é assim mesmo. E na hora que você está lá, você se transporta para o filme e você vive as emoções do filme. Por isso que a gente gosta tanto. Porque para o nosso cérebro fica muito confuso. Você não sabe direito onde você está. Se você está sentado aqui ou se você está vivendo a experiência lá. Né? Isso confirma essa sensação de ilusão que é essa percepção que a gente chama tanto de realidade e que na verdade não é. E o que o Andrew Newberg concluiu quando ele estudou essas pessoas? Que as áreas cerebrais que estavam funcionando quando eles estavam em prece ou em meditação eram áreas do cérebro que eram fidedignas, ou seja, as pessoas não estavam criando aquela sensação, elas estavam vivendo aquilo. Não eram áreas de criatividade, eram áreas corticais que eram ativadas da mesma maneira que você ver, tocar ou sentir alguma coisa. Então, neurofisiologicamente falando, a experiência religiosa ela é mais concreta do que comer uma maçã. Ela é mais concreta do que fazer um esporte, do que escrever um texto. Né? Em que outras áreas e outras influências estão agindo sobre o meu cérebro e eu estou construindo uma coisa do nada. Quando eu faço a prece profunda, ou quando eu entro em estado de meditação profunda, eu recebo um download de informação pronta para o meu córtex.
Né? E isso foi revolucionário para a neurociência. Aí a gente vai lá em Emmanuel, e olha só o que Emmanuel fala para a gente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, podem ver somente o que está morto, ou aquilo que vai morrer, que é o nosso mundo ilusório, o mundo carnal. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. A gente só consegue enxergar o que é quando a gente está desdobrado, quando a gente está em estado de consciência alterada. Ou quando a gente está num nível de evolução, né, que nos coloca nessa posição. Como Chico, Madre Teresa e outros espíritos tantos que estão por aí. Né? E na experiência como médico, as pessoas que sabem que vão morrer, que estão próximas da morte. É muito interessante. Quando essas pessoas conseguem superar o medo da morte e elas vão, no processo do morrer, elas atingem a fase de aceitação, é uma das coisas mais gratificantes você conversar com essa pessoa, porque ela não está mais preocupada com o que ela vai fazer amanhã. Ela não está mais preocupada se ela tem que ganhar dinheiro, se ela vai trocar o carro. Essas coisas, essas ilusões todas, elas caem diante dela. E ela vê a vida. Ela vê a vida do jeito que a vida é. Ela tem uma perspectiva, não a curto prazo, ela tem uma perspectiva a longo prazo, se ela for espiritualizada. E aí você conversar com essas pessoas, é como se fosse você ver um espelho, a verdade através de um espelho. Você pergunta, ela responde, um oráculo. E ela vai te falando as coisas. As coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida foram com essas pessoas. Foi convivendo com as pessoas que estavam perto de morrer, de desencarnar. Né? Porque essa ilusão toda desaba. E é o que Emmanuel está falando. A gente só vê o que vai morrer, o que é finito. Porque tudo que tem fim foi feito pelo homem. O que é divino é eterno. Não acaba nunca. Incluindo nós mesmos. Né? Então qual seria o legado de Jesus? Mostrar o caminho para o equilíbrio e para a felicidade. Ele está dizendo essas coisas para a gente que hoje a gente está traduzindo. Ou pelo menos é como eu traduzo. Né? Que não existe o mal, que o meu destino é a felicidade, o equilíbrio, que o que está acontecendo ao meu redor me engana, que a verdade não é isso que eu acho que é, não é o que eu estou olhando, a verdade vai muito além disso, de que pouco importa as coisas materiais, porque elas vão terminar daqui a pouquinho mesmo. Gente, agora é dia 2, eu fiz 51 anos, eu falei assim, eu passei de meio século, daqui para frente o que é que vai ser? Sabe, acabou, já foi. Não é? Eu acho que essa encarnação vai me deixar saudade, mas ela vai terminar, quer eu queira, quer não. Para mim vai durar mais 50. Mas eu não sei. Eu posso desencarnar amanhã. Como é que eu vou saber? Então, por que é que eu vivo tão intensamente esse momento que é tão breve, essa vírgula, se a minha vida é muito maior que isso, e eu sei, racionalmente eu sei disso, mas aqui dentro não acontece desse jeito. Emocionalmente, eu não vivo desse jeito. E essa é uma coisa dura de admitir, mas eu admito. É por isso que eu ainda preciso muito do Espiritismo, porque eu não vivo o Espiritismo. Eu conheço ele, eu identifico ele, eu entendo ele, mas eu não vivo. Eu ainda tenho raiva, eu tenho inveja, eu tenho ciúme, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu me irrito, eu quero que todo mundo acredite no que eu acredito. Todos esses caminhos, todas essas dificuldades que eu tenho, elas ainda precisam ser desenvolvidas, são as minhas sombras. Essas são as que eu conheço e que eu já estou tratando de tentar preencher. E as que eu nem tenho ideia ainda. Essas aí você pergunta para a sua esposa que ela te diz. Então a importância do pensamento é isso. É que o pensamento é ele que te conduz. Você é o seu pensamento. O seu pensamento é a mais pura tradução do que você é hoje como espírito. E aí uma das coisas que eu aprendi no catecismo é que é assim, você pode pecar só no pensamento. Nossa, eu achei isso terrível. Eu falei, mas nem eu sozinho comigo mesmo não posso pensar uma bobagem? Não pode. Mas não é porque Deus está te controlando. É porque é você mesmo.
E a palavra pecar, ela é muito mais legal do que eu imaginava. Porque uma das coisas que eu tinha raiva era esse negócio de pecar, esse negócio de pecar, pecador. Sabe o que significa pecar? Errar o alvo. Mas nós vamos errar o alvo milhões de vezes antes da gente ir embora daqui. Milhões de vezes. Por quê? Porque a gente aprende errando. Nós aprendemos por tentativa e erro. Então eu só não erro se eu não tento. Se eu não tento, eu também não aprendo. Voltamos para a questão do perdão, né? Da culpa. Não adianta eu me sentir culpado quando eu fizer bobagem, porque eu vou fazer um monte, porque eu sou incompleto. Está cheio de coisa que eu não sei fazer, está cheio de coisa que eu não sei ainda, não consigo. Não consigo. Eu li o André Luiz, naquele episódio, eu até esqueci o livro, que eles iam no matador e estavam aqueles espíritos lá. Eu falei, meu Deus, tem que parar de comer carne, pelo amor de Deus. Eu estudei a evolução dos espíritos. Poxa, os espíritos os animais são espíritos como nós, eles só são mais primitivos. Não posso me alimentar desses. Não posso, tem que parar de comer carne. Estou tentando até hoje. Aí eu mudei para Campo Grande. Você sabe, Campo Grande é a cidade que se come mais carne per capita no planeta. Vai ser vegetariano lá. Então não dá, tem coisa que não dá. O que significa isso? Que eu vou largar a mão? Não, não é isso. Eu ainda quero ser vegetariano. Mas eu sei que eu ainda tenho um bom caminho para andar antes de chegar lá. Então é assim, eu sei que eu sou vaidoso. Eu luto contra. Mas eu não posso baixar a guarda, porque é 2 segundos. Já tomou conta. Eu lembro muito daquele desenho do Tom e Jerry, tinha um anjinho e o diabinho. Toda vez que ele ia fazer alguma coisa, o anjinho ele sempre tomava um tapa e ia embora, né? O diabinho sempre ganhava. Pois é. É assim. O diabinho é aquele que fala assim, isso é bobagem. Ele está falando, isso é tudo mentira. Quem disse isso para ele? Não é? Mas, na verdade, quem disse isso para mim, disse para você também, igualzinho. E você sabe tão bem quanto eu que isso é verdade. Senão você não estava aqui hoje, sentadinho, tentando pagar um pouquinho da prestação do seu karma, né, em bônus hora. Então, pecar é errar o alvo, e a gente erra o alvo. E não adianta, quando eu faço, eu realizo o meu pensamento. É pior, mas pensar já me desequilibra. Então, realmente, se eu erro no meu pensamento, eu estou errando o alvo. E eu me desequilibro. Mas se eu falo, eu amplifico o erro. E se eu faço, eu multiplico isso. Então é o que eu falo, que são os estágios do perdão. O primeiro estágio é não virar a mão na cara do cidadão. Não é? É o primeiro estágio. Isso significa perdoar? Não. Você fala assim, eu perdoei ele. Que bom, então vamos lá na casa dele, que hoje é aniversário. Não, nem pensar. Eu perdoei, mas também não vou ficar indo lá na casa dele. Né? Esse é o primeiro passo. Eu não estou agindo. O segundo passo, quando alguém fala mal dele, eu falo assim, não quero falar nada não, porque eu sou cristão, espírita, mas não presta mesmo. Esse daí vai para um umbral, vai ter que voltar um monte de encarnação torto. Cadê o perdão? Eu estou falando. Então o segundo passo é engolir. Vem alguém falar, ele não presta mesmo, né? O que nós vamos comer hoje mesmo? Estou com uma fome, né? Já é um grande passo. Olha a energia que a gente desprende para não falar mal. É a minha maior habilidade nessa encarnação. Falar mal. Eu adoro. Quer dizer, eu não gosto, mas eu falo. Chega alguém falando mal de alguém, já entro no clima rapidinho. Deu 2 segundos e já estou falando mal. Depois eu fico todo amargurado. Mas já falei. Então não adianta. Aí, não fiz, não falei. O último passo é não pensar. Porque depois que eu não falo, não ajo, não penso, um dia alguém vai falar, sabe aquele cara? Eu sei. Mas você nem vai lembrar. Fala assim, olha, ele está precisando de ajuda por causa... Pois então tá bom. O Nando Cordel contou uma passagem de Dominguinhos. Eu nunca conheci o Dominguinhos, só as músicas dele. E diz que o Dominguinhos tinha um músico que se aproximou dele e pediu um favor para ele. Ele nunca tinha visto o cara. E aí pediu um favor para ele para ajudar ele a gravar um disco. Dominguinhos ouviu a música dele, gostou, bancou o disco pro músico. Depois que o disco saiu, o músico não pagou o Dominguinhos, ainda saiu falando mal do Dominguinhos. Né? O que aconteceu?
Aconteceu que o Dominguinhos continuou o caminho dele e o cara acabou. Depois daquele disco não deu mais em nada. Passaram-se alguns anos, ele voltou lá para pedir outro favor para o Dominguinhos. E o Dominguinhos fez de novo. E aí o Nando Cordel chegou para ele e falou assim, escuta, Dominguinhos, você não lembra desse cara? Lembro. Você não lembra que ele te traiu, ele não te pagou? Falou, pois é, mas coitado. Isso é perdoar. Isso é dar outra face. É isso que é dar outra face. Quem é que aqui ia fazer isso? Eu não ia. Se você fizesse, você não levanta a mão agora para manter a sua humildade. Né? Mas olha como é difícil fazer isso. Isso é que é amar os seus inimigos, é oferecer a outra face. É isso que Jesus estava falando. Quantos de nós somos capazes de fazer isso? Gente, até com filho é difícil. Se a gente é capaz de perdoar, é filho. Mas é difícil. Dependendo do que ele te fizer, é difícil. Né? Então é isso. Esse é o pecar em pensamento. E desejar o mal do próximo, né? Porque, na verdade, quando eu desejo o mal, na emissão do pensamento, eu me desequilibro. Então, você desejar que o outro se dê mal, é a mesma coisa que você tomar o veneno e esperar que ele morra. Você tomou o veneno. Quem está envenenado é você. Se o outro entra em contato com o seu desejo de mal e entra em vibração, em sintonia com você, aí ele vai ficar mal. Mas por opção dele, não sua. Você convidou ele para dançar. Ele quis dançar, o problema é dele. Mas quando você convidou para dançar, você já está dançando. Então, no momento em que eu penso mal, eu desejo mal, eu já estou em desequilíbrio. Né? Por isso é que o pensamento já é uma maneira de me trair e de... Então, o que resume tudo é a lei do amor. Mas esse amor, essa palavra amor, a gente está usando, não é essa coisa, eu amo minha casa, eu amo minha cidade, eu amo meu cachorro, eu amo minha mulher. É mais do que isso. É mais. Esse amor que a gente está falando é a energia criadora. É aquilo que preenche a ausência. É o bem, é o bom, é o correto, é a verdade. Então, essa palavra amor, que nós utilizamos de maneira errada ou subvalorizamos ela diversas vezes, é o eixo criador do mestre, né? De Deus, causa primária e origem de todas as coisas. Tudo que sai desse eixo recebe reações que tendem a colocar ou recolocar você no caminho, né? Então, o que é chamado de castigo divino, na verdade não é castigo, porque Deus não castiga. Na verdade, é a reação que eu recebo do erro, do errar o alvo. E essa reação não vem para me punir, vem para me instruir. Vem para me dizer, esse caminho não é legal. Não é por aqui que você vai conseguir se desenvolver. O caminho é outro. Então, na medida em que a gente sofre os solavancos da vida, esses solavancos não podem nos irritar, não podem nos revoltar. Eles têm que nos ensinar. E é para isso que eles servem. Por isso que a resignação e a resiliência são dois fatores fundamentais para que eu possa passar por essa experiência reencarnatória, mergulhado na ilusão da matéria e sair melhor dela do que quando eu entrei. Bom, terminamos de falar de Jesus, vamos falar do médico. Vai ser mais curto, não se preocupem. Né? O que é o médico? Bom, quando eu estava na faculdade, e até hoje eu ouço muito isso, que o médico ele está lá para curar as pessoas. Eu preciso me curar, vou no médico para ele me curar. Olha, não cura. Médico não cura ninguém. Tá? Porque a cura é atributo do enfermo e não do médico. Né? Quando Jesus fazia os milagres, entre aspas, e as pessoas agradeciam ele, o que ele falava? Olha, eu quebrei o seu galho, te curei. A tua fé te curou. Vai e não peques mais. Se Jesus não curou, eu vou curar. Não é? Você acha que o omeprazol que eu prescrevo para você cura a sua gastrite? Tolinho. Não cura. E aí você vai lá no consultório, doutor, eu não aguento mais tomar esse remédio, se eu paro, volta tudo. Pois é. Né? Você está fumando? Fumo.
Você bebe? Bah, claro, né, doutor? Final de semana, ninguém é de ferro. Né? E é por aí vai. Toda gastrite tem um nome. É só você descobrir o nome da sua que você vai... Às vezes é o nome do seu chefe, da sua mulher, do seu marido, do vizinho. Né? E para isso, só você der o omeprazol na cabeça dele. Aí talvez melhore a sua gastrite, né? Mas não tem jeito, gente. Então, o médico ele está lá, não é para curar. Ele está lá para tentar ver se ele te conduz para a cura. Não é? E isso daí é uma coisa que a gente, às vezes a gente consegue fazer. Né? Conduzir o paciente à cura. Quando que dá para fazer isso? Quando o paciente quer se curar. Porque vocês não fazem ideia de como a gente usa a doença a nosso favor. A gente curte ficar mal. A gente acha legal. A gente se sente coitadinho. A gente quer que todo mundo fique babando em volta da gente. Ai, tadinho. Olha, não, eu vou lá ajudar ele, está precisando. Sabe? Eu operei outro dia um paciente, uma cirurgia super tranquila. Ele chegou no consultório com uma bengala. Assim. Falei, meu Deus. Cortei algum nervo. Fiz alguma coisa errada. Sabe? Não. É sozinho. Não tem ninguém. Mora sozinho. Não é? Aí desse jeito ele faz o filho passar lá para olhar ele. Ele faz o vizinho lá ver se ele está precisando de alguma coisa. Não é? Está usando. Como é que ele vai melhorar? Não vai. Não adianta eu ficar com expectativas. Não vai. Ah, eu sinto muita dor. Pode dar morfina, pode dar o que você quiser para ele. Só dormindo que ele não sente dor. Deu para entender? Então não adianta você chegar lá para buscar uma coisa que você não quer alcançar. Ou você vir e falar alguma coisa para o paciente que ele se nega a aceitar como verdade. Né? Que o que ele está sentindo é que está gerando a doença. E ele não admite que ele está sentindo aquilo. Se tiver algum psicólogo aqui, sabe melhor do que eu isso. Quantas e quantas vezes. Né? Para começar, que quem nega nem vai no psicólogo, eles têm essa vantagem. Né? Só entra lá no consultório de livre e espontânea vontade, não vai amarrado. Né? Que, às vezes no consultório, no nosso médico, vai amarrado. Né? E isso daí não tem jeito, porque a gente é que decide nossa vida. Agora, amparar, dar auxílio, isso é nossa obrigação. Sempre. E não é só do médico, não. Todos os profissionais da área de saúde. A gente precisa estar lá para ter paciência, para ouvir e para dar suporte dentro das minhas possibilidades. Certo? Eu não sou Jesus. Não é? Eu não sei fazer cego ver, não sei fazer aleijado andar, não sei. Certo? Mas muitas vezes a conversa é mais terapêutica do que o remédio. Se você der um placebo, uma água com açúcar, funciona. Agora, se der um baita remédio, a última palavra, mas você não trocou uma palavra com o paciente, não vai funcionar. Porque você não fez a única coisa que você tem certeza que você pode fazer, que é amparar. E você deixa a cura totalmente por conta dele. Você só está dando um argumento, que é o remédio. Né? Então, a função do médico é promover a cura às vezes, aliviar quando possível, mas amparar sempre. Eu fui no dicionário para ver o que significa a palavra amparar. Olha que legal, olha como é uma palavra bonita. Dar ou servir de amparo, proteger, favorecer, dar meios de vida. Olha que legal. Se a minha função é amparar, como é que eu vou fazer aborto? Como é que eu vou fazer eutanásia? Isso é contra a essência da minha profissão. Né? Sustentar, auxiliar, socorrer. Então, isso tudo aqui é a obrigação do médico. Né? Não é só do médico. É a obrigação de quem está disponível. Então, eu digo assim, no centro espírita, o centro espírita é um pronto atendimento, que vem antes, é uma medicina mais avançada que a medicina do consultório, porque ela está agindo num plano, num nível anterior à cristalização física, né? Quando a doença se manifesta fisicamente. Então, quem está lá fazendo atendimento fraterno, quem está lá na porta recebendo as pessoas, quem está dando passe, quem está fazendo a palestra, porque eu falo, às vezes a palestra pode ser uma droga. Você pode só falar bobagem,
mas o ambiente magnético foi criado aqui pelos espíritos, e o que você está entendendo, o que está chegando no teu ouvido, é legal. Não é? Eu sou só um argumento. O que a espiritualidade está fazendo acontecer é muito mais sério, muito mais profundo, muito mais evidente, muito mais forte. Por melhor que seja o que eu estou fazendo. Então, todo mundo que está num centro espírita está trabalhando esse amparar. Todo mundo que está lá precisa saber disso. Não é? Que você está lá para dar suporte, que você está lá para ter paciência, para ouvir o que a pessoa tem para dizer, mesmo que claramente você perceba que a pessoa está desequilibrada. Não é? Tem gente que vai e fala assim, né? Outro dia foi uma paciente, ela fala assim, doutor, eu sou professora. Eu já fiquei com pena dela, logo de cara. Professor no Brasil, complicado. Aí ela fala assim, a diretora da minha escola, ela não presta, ela me persegue, tá. Bom, ficou meia hora falando mal da diretora dela. Já estava quase colaborando, que eu já me empolgo, né? Depois ela começou a falar mal do marido. Aí não, porque aí eu me vejo no lugar dele, aí já não queria falar mal, né? E que o marido dela não prestava, não sei o que lá, eu fiquei ouvindo. Aí ela começou a falar mal do filho. Que o filho dela não prestava, porque o filho dela bebia. Aí começou a falar mal da vizinha. Gente, quando terminou, eu dei o omeprazol para ela. Caso perdido, não tem jeito. Mas aí o que aconteceu? Ela voltou na outra semana para falar mal de outra parte da vida dela que eu não sabia. Quando ela apareceu lá a terceira vez, eu falei para ela, posso falar uma coisa, a senhora não vai se ofender? Quando a gente acha que todo mundo está errado, é porque o errado somos nós. Ela regalou o olho assim, eu falei, agora ela vai me bater, né? Assim. Aí ela falou assim, mas como assim? Aí eu fui falando. Né? Um monte de coisa que a gente só viu o que a gente queria ver. Essa palestra aqui que eu fiz para vocês, mais ou menos. Aí quando terminou, ela falou assim, o senhor não aliviou não, né, doutor? Eu falei, olha, se for aqui, se falar mal dos outros te faz bem, e quando você vem aqui você fala mal dos outros e você sai aliviada, pode vir, não tem problema. Eu faço minha prece antes, eu tenho um evangelinho lá, eu faço o evangelho quando eu vejo o seu nome, e aí você vem e pode despejar, se está te ajudando. Mas eu acho que para você resolver o problema, você tem que começar a rever o seu posicionamento em relação a essas pessoas. Aí ela ficou uns 3 meses sem aparecer, eu achei que tinha me livrado dela, mas ela voltou. Né? Mas agora, quando ela começa a falar mal, ela para, dá uma risadinha, fala, não vou falar mal não, doutor. Então você vê, a gente vai aprendendo junto. Mas a coisa é essa. Você pode fazer isso no centro, com as pessoas que chegam lá. Não é na primeira vez, porque às vezes na primeira vez você ofende a pessoa. Mas deixa ela drenar. Né? É que nem abscesso, tem que drenar. Dói. Mas aí sai o pus, depois alivia. Né? Então, como é que a gente faz isso? Com tratamentos diversos. Né? Tinha uma foto ali, saiu. Por exemplo, radioterapia. Eu posso usar radioterapia para tratar um câncer? Posso e devo. Mas quando que eu uso essas terapêuticas excepcionalmente? Não é todo dia. Né? Cirurgia? Às vezes. Ah, mas doutor, o senhor não é espiritualizado? Sou. Mas que eu saiba, pedra na vesícula, só tirando a vesícula. Pedra no rim, só tirando a pedra. Entende? Nós estamos encarnados. E nem tudo que a gente vive do nosso corpo físico é consequência do nosso karma. É simplesmente porque eu estou tomando água com muito cálcio. E não tomo água suficiente e fiz cálculo. Ué, vou ter pedra no rim. Certo? Ah, isso então não tem nada a ver com a minha evolução? Tem. Para eu aprender a ser tolerante à dor, para eu aprender a ser disciplinado e tomar mais água. Tudo se aproveita. Mas nem tudo é karma. Né? Então, quando precisa operar. Né? E medicação? Você vai no médico, o cara não te dá remédio, você não volta mais. Não presta. Né? E hoje em dia, então, você não precisa nem fazer a receita, porque tem o Dr. Google que já fez a receita para você. E o paciente chega lá, já sabe a técnica, né, a posologia, tudo, sabe tudo. E ainda questiona com você. Né? Agora colocaram lá que omeprazol dá demência. Eu faço, dá a receita, todo mundo, não, doutor, eu não quero ficar louco. Né? Então, o que escrevem lá, todo mundo acredita. Né? Você falar, não acredita. Agora, apoio e esclarecimento sempre. Eu chamo isso de consulta terapêutica. A papoterapia. Não saiu as fotos. Acho que daqui para frente as minhas imagens não vão sair. É assim. Às vezes vai lá o paciente,
e é aquele paciente que fala assim, doutor, só de vir aqui eu me sinto melhor. Eu fico super feliz quando eu ouço isso. Por quê? Porque eu estou fazendo uma diferença para ele. Né? Isso é muito comum em idoso. Aquele idoso, plantão, pronto-socorro em dia de Natal. Né? Em dia de Natal, ninguém quer ser clínico. Em dia de Ano Novo, ninguém quer ser cirurgião. Porque no Ano Novo o cara enche a cara, toma tiro, bate, né, o carro, cai da moto. Quando é no Natal, vai todo mundo deprimido, chorando porque não está com a família. Né? Gente, isso daí é uma ocorrência clínica. As pessoas estão sofrendo. Eu falo que o sofrimento, a dor da alma, ela é muito pior que a dor física. Porque a dor física, eu tenho remédio. Eu analgésico, opioide, eu tiro. A dor da alma não tem remédio que passa. Não adianta eu dar morfina para você que você vai continuar com dor na alma. O único remédio que eu conheço para dor da alma é o tempo. E o tempo demora. Não vem na hora. Né? Então essa dor da alma é uma coisa que o que alivia é a conversa. É você perder um tempo, você deixar a pessoa falar. Né? Às vezes ela começa a falar uma coisa, fala outra. Tem uma pacientinha, ela é assim, o convênio dela, ela tem direito a uma consulta por mês e um retorno. É certinho. Ela faz a consulta, 15 dias ela volta. Faz a consulta, 15 dias ela volta. E ela falou assim para a minha secretária, marca a última, porque assim não tem ninguém para apertar o doutor. Eu posso conversar com ele tranquilo. Porque quando ela é a primeira, ela sabe, começa a ficar vermelhinho lá no meu computador. Ela falou assim uma vez, esses nomes vermelhinhos que já está esperando, doutor? Eu falei, 10 nomes assim. E ela embala, sabe? Ela vai engatando um assunto no outro. Né? Aí ela começa falando de alguma coisa de doença, porque eu sou médico, teoricamente. Daí ela começa a falar da irmã dela, da sobrinha, da vizinha. E a gente conversa, eu dou trela para ela. Aí, às vezes ela vai até com bolachinha. Doutor, eu trouxe uma bolachinha. Vou buscar o café, vamos conversar. Né? E ela se sente bem. E ela acaba me ajudando, porque eu também me sinto bem com ela. Porque eu acho que eu estou fazendo uma diferença. Então, infelizmente, você não consegue fazer isso com o médico do SUS. Porque ele tem 10 minutos para te atender. Né? Mas no consultório, ela marca para o fim, eu consigo às vezes ficar um pouco mais com ela lá. Mas é isso que é terapêutico, a consulta, a conversa. Por quê? Porque eu estou fazendo a única coisa que eu tenho certeza que eu posso fazer. É dar amparo. É apoiar, dizer, eu estou aqui para você. Né? Isso é que faz a diferença. Então, o que é que significa ser médico? É aquele que sabe curar? A gente já viu que não. É aquele que evita a morte? Bom, se nossa tarefa for evitar a morte, fadados a insucesso. Porque a única certeza que a gente tem é que vai morrer. Não é? E tem gente que não quer nem falar desse assunto. Bom, fazer o quê? E é o que eu já ouvi. É Deus na terra e o Senhor no céu. Eu falei um monte de coisa no meio. Né? Não é Deus na terra e Deus no céu e a gente na terra. Tem muito mais coisa ao redor. Então, eu não sou o que está lá para curar, eu sou o que está lá para ajudar, para auxiliar. E eu não sou o que evita a morte, mas aquele que ampara, inclusive durante o processo do morrer. E não é quem está abaixo de Deus, mas quem quer estar com Ele. Então, na medida em que eu me vejo espiritualizado e eu consigo transferir isso para dentro da minha profissão, que eu acho que é o grande prêmio que o Espiritismo trouxe na minha vida e a Associação Médico Espírita, através da doutora Marlene, me mostrou que isso é possível, é eu poder ser a mesma coisa na minha casa, no centro espírita, no consultório. Eu posso ser a mesma pessoa, eu não preciso vestir máscaras diferentes, colocar personagens diferentes. Porque se é o cara certo, se é o décimo que eu quero ser, eu vou ser em qualquer lugar. E eu vou usar isso em qualquer lugar. Então, quando eu estou fazendo a palestra, eu falo das coisas que me angustiam, das coisas que eu acho que estão certas. Que é as mesmas coisas que eu falo para os meus pacientes no consultório, para os meus filhos na minha casa. Eu não preciso mais me esquartejar, eu posso ser uma coisa só. Não é? Porque a verdade é uma só. Não existem várias verdades. Né? Então, a missão do médico é a solidariedade. E essa é a vantagem. Porque mesmo que você faça tudo errado, sempre vai ter alguém que vai ter grato a você por alguma coisa que você fez. E a prece desse alguém vai te ajudar quando você estiver lá no umbral. Não é? O que é que os grandes têm nos ensinado? Olha lá. Hipócrates, o pai da medicina, lá na origem, o médico deveria ajudar as forças naturais, criando condições favoráveis para o processo de cura. Vendo? Hipócrates não está dizendo é o médico que cura, é ele que
ajuda, Ele que conduz para que a natureza cure. A saúde perfeita é a harmonia da alma. Emmanuel. Aliás, a melhor definição de saúde que eu já li na minha vida. Perfeita harmonia da alma. Eu posso estar com diabetes, hipertenso, pedra na vesícula, pedra no rim e ser saudável. Eu posso estar morrendo de câncer e ser saudável. Porque a alma é que sou eu. E o meu corpo é como um mata-borrão, ele está aqui para tirar, para drenar. E às vezes eu tive várias encarnações para nessa poder ter esse câncer bendito que vai me fazer depurar as últimas energias deletérias que eu gerei no meu perispírito. E eu desencarno limpo, saudável, curado. Mas não, a gente acha que morrer, oh meu Deus, morrer. No final é uma boa notícia. Né? O filósofo chinês falava que feliz é aquele que quando nasce chora enquanto todos riem e quando morre ri enquanto todos choram. Né? Esse é o nosso objetivo. A harmonia só pode ser obtida pelo amor incondicional. Então, se eu amo incondicionalmente, eu entro em velocidade de cruzeiro no céu de brigadeiro. Não tem solavanco, não tem abalo, não tem nada. É a estabilidade, é o bem-estar. Por quê? Porque eu só dependo de mim. É o lado bom da notícia. Eu só dependo de mim. Eu não preciso do outro para reconhecer que eu sou bom. Se eu acredito que eu sou bom, eu sou. Eu não preciso do outro para me dar nada. Porque a única coisa que eu preciso é de Deus e Ele está lá para mim sempre. Ele nunca está ausente. Não é? Então, se eu conseguir usar os outros apenas como argumento para eu poder me desenvolver, ou seja, dar e não receber, sem preocupação com o receber, mas sempre preocupado com o dar, aí eu cheguei lá. É fácil, gente. Não é? Não é. É difícil pra caramba. É fácil de entender, mas é difícil de fazer. Né? E a cura é o aperfeiçoamento da nossa capacidade de amar. Então, na medida em que eu vou errando o alvo e vou passando pelas minhas dificuldades, eu vou aprendendo o que é que me desequilibra, o que me desampara. Eu vou aprendendo que o que me faz mal é ter raiva do outro, que a partir do momento que eu ignorei o outro, eu parei de ter raiva, eu me senti melhor. Sabe aquela pessoa que te dá dor de estômago quando você vê? A culpa não é dela, é sua. Ele não tem culpa nenhuma que você fique irritado quando vê ele. Ah, mas ele é um imbecil. Tá, mas ele é imbecil. Você está sentindo dor porque você também é. Porque se você não fosse, você não ficava com raiva dele, não ia ter a dor. Desculpa falar, mas é verdade. Não é isso? Então, essa é a coisa, que o reino de Deus está dentro de nós. Quando eu estou muito angustiado, eu me volto para dentro de mim mesmo, porque aí é como se eu tivesse fechado dentro do meu quarto. Eu lembro da música do Guilherme Arantes, que eu adorava quando eu era adolescente. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar, né? À noite, no meu quarto, com a luz apagada, a porta fechada, sou eu e Deus. Isso me refrigera a alma, porque eu percebo nesse momento que tudo que está acontecendo fora é fora. E que eu posso ser feliz independente de onde eu esteja. Só depende de mim. Né? Esse é o lado bom da notícia. Então, se ser médico é isso, é o cara que consegue promover o amor entre as criaturas, é o cara que consegue amar o outro, é o cara que consegue ser paciente com o erro alheio, é o cara que está lá disponível para amparar. Não é? Se é isso que é ser médico, quem é que merece esse título? Você precisa fazer 6 anos de faculdade? Você precisa fazer muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Né? O dia em que você conseguir olhar para o outro como a gente olha para uma criança de colo, o dia que você conseguir olhar para o erro alheio como um acidente de percurso dele, mesmo que te afete diretamente, e você consegue olhar para aquele cara que está te prejudicando profundamente e falar assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nesse dia, você pode dizer que você pode tirar o título de médico. Né? O único médico que a gente conhece ou tem notícia é Jesus. Né?
E o médico encarnado? Bom, ele pode ajudar, ele deve ajudar, principalmente se ele for um discípulo de Jesus. Mas eu não preciso, para eu ser discípulo de Jesus, eu não preciso nem ser cristão. É só eu agir como. Então eu não preciso do rótulo, tanto faz. Eu tenho um colega que se diz ateu, que é mais cristão que a maioria dos colegas que eu conheço, que se dizem espíritas, católicos ou evangélicos. Ele tem muito mais paciência e muito mais atenção com os seus pacientes do que eu mesmo. E ele se diz ateu, ele diz que não acredita em Deus. Não interessa o rótulo, interessa o que você é, o que você faz. Não é? Então, se você está com esta visão do amor incondicional, se você está ali para o outro, então você pode dizer que você é um médico encarnado. Né? E aí uma coisa que sempre me irritou muito, dizer que a medicina era um sacerdócio, porque eu falava assim, puxa, meu pai ficou 6 anos se lascando para pagar minha faculdade. Depois eu fiquei mais 2 anos, 3 anos fazendo residência, depois mais 6 fazendo pós-graduação, trabalho que nem um camelo, não é? Puxa vida, cadê o sacerdócio? Mas na verdade é mesmo, é um sacerdócio. Quem disse isso foi o Dr. Bezerra de Menezes. E é verdade. É um sacerdócio na medida de que eu não estou lá para ganhar dinheiro, eu estou lá para cuidar do outro. É claro que eu mereço o dinheiro pelo esforço que eu fiz, pelo tempo que eu dediquei, pelas noites em claro que eu fiquei estudando. E isso daí merece dinheiro. Mas, diante da necessidade alheia, ganhando ou não ganhando, eu sou obrigado a auxiliar. E isso é sacerdócio. E não é só o médico, o psicólogo, a enfermeira, o fisioterapeuta, o atendente do centro espírita, o passista. Todos eles. Porque esse sacerdócio significa o quê? O meu encargo é maior do que o meu cargo. O meu encargo tem mais significância do que o cargo. Pouco importa se eu estou lá como presidente, como vice, ou se eu sou só um colaborador. Isso não tem nenhuma importância. Não importa se eu tenho diploma disso ou daquilo. O que importa é que eu use o que eu sei para amparar o próximo. E isso daí é o sacerdócio. Então, o Dr. Bezerra colocou isso claramente para nós na AME. O diploma do médico pertence a Jesus. O diploma do médico espírita pertence a Jesus. Ele nos é emprestado. E nós vamos ter que prestar contas dele quando a gente desencarnar. Quando chegar do lado de lá. O que é que você fez do que eu te dei? Ontem, lá no centro, a gente fez, eu participei da reunião, foram a parábola dos talentos. O que é que você fez com os talentos que eu te dei? Você enterrou na terra e devolveu para mim do jeito que eu te dei? Você não tinha esse direito. Os talentos que eu te dei, e que o talento significava dinheiro na época, mas a gente pode usar a palavra como talento, como virtude, os talentos que você tem te foram emprestados. Não é para você guardar para você, é para você multiplicar os teus talentos. E todos nós aqui temos os nossos. Cada um tem o seu. E você não veio aqui para passear. Você veio aqui para trabalhar. Para usar isso em favor do teu irmão. E isso é que vai fazer você crescer. É isso que vai te fazer o bem. Né? Então não adianta esse falso, não, eu sou humilde, eu não vou lá fazer isso daí porque eu sou humilde. Humilde não, você é hipócrita. Porque ou você sabe que você não é capaz de fazer e fala, não, eu não sei fazer isso, sou ruim para fazer isso, não me chama, que eu não vou. Não é? Isso é honestidade. Ou assim, eu sei que eu sou bom para fazer isso, então pode me chamar que eu vou. Porque eu sou obrigado, eu ganhei aquilo, me foi emprestado. E eu tenho que usar em favor do meu próximo. Tá? E é isso que o Dr. Bezerra quis dizer com isso, que o diploma do médico espírita pertence a Jesus. Então, qual é a verdadeira medicina? Cuidar de corpos, sim, mas também das almas, com todas as nossas limitações. A alegria, a felicidade, o bem-estar é uma coisa que você consegue dar sem ter. E eu já passei por isso algumas vezes, de estar angustiado, passando por um problema sério, profundamente triste, e diante do meu paciente eu ser capaz de falar alguma coisa que faz o outro ficar bem. E isso me traz o benefício. Né? O bem-estar que eu gero para ele acaba sobrando para mim. Então, quando eu reparto o que eu não tenho, eu acabo ganhando. Né? É uma bênção isso. Essa é a multiplicação dos pães e dos peixes. Você não tem nada, mas a vontade de dar
multiplica e acaba sobrando para você, né? E é nesse ponto que a gente tem que ajudar a cuidar das almas também. Então essa é a verdadeira medicina, é a medicina do Cristo. É uma medicina que não precisa do diploma registrado no CRM para você fazer. Você consegue fazer em qualquer lugar, desde que você esteja disposto a auxiliar alguém. Quando ele falou assim, vocês farão tudo o que eu faço e muito mais, né? Eu tenho muita vontade de acreditar nisso. Eu duvido mais do que eu acredito. Mas o que me move a continuar tentando é que foi ele que falou. E ele não ia mentir para a gente, né? Muito obrigado.